Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa 12ª aula, que será justamente a aula do nosso último conteúdo. Ainda falando sobre modularização, hoje nós vamos falar sobre a passagem de parâmetros para os módulos. Na aula passada nós falamos sobre os módulos e também sobre o escopo de variáveis, né? O escopo local e também o escopo global. E hoje nós vamos falar sobre a forma que nós temos para nos comunicar, ou seja, para o algoritmo principal se comunicar com os módulos, né, que são os parâmetros, e aí vamos explicar a passagem de parâmetros por valor ou por referência, certo? São as duas formas que nós temos para passar parâmetros. Os primeiros slides são idênticos aos slides da aula passada, justamente porque o assunto é o mesmo, né? É modularização. E na aula passada nós fizemos um algoritmo bem... O último exercício foi uma aula que ficou com 50 minutos, onde nós tratamos de diversos conceitos, né? E eu acredito que o que ficou claro para vocês é que os módulos eles são uma ferramenta que nós temos que ter um certo cuidado para se utilizar, certo? Sempre pensar nessa questão da refatoração do algoritmo, no reaproveitamento do código, para deixar o algoritmo com uma manutenibilidade mais favorável, né? Manutenibilidade é característica ou habilidade de uma boa manutenção, né? De ser manutenível. E a ideia é justamente essa. A modularização deixa o algoritmo mais elegante. No estudo lá da orientação a objetos, ou ainda mais tecnicamente falando, da arquitetura de software, nós vamos encontrar um apoio nos padrões de projetos, justamente para nos ajudar a dividir código, a espalhar código, gerenciando melhor o fluxo de execução da aplicação, e tudo isso está interligado com o assunto de modularização. Tá? Espero que vocês continuem lendo a respeito. Então, nós aprendemos na aula passada sobre o uso dos módulos. Quais são os tipos que nós temos? Justamente módulos do tipo função e módulos do tipo procedimentos, né? As funções, ficou muito claro que elas, na verdade, apenas diferenciam dos procedimentos em um quesito. As funções, elas fazem retorno de alguma coisa, de algum valor, de alguma variável, algum tipo de dado. E procedimento não, procedimento ele é autônomo. Ele recebe uma incumbência de executar uma determinada funcionalidade, ali ele executa, quando finaliza, pronto. A execução, o fluxo da execução, ele se encerra e aí o algoritmo continua a partir daquele ponto, certo? Já com funções, isso não acontece, porque o algoritmo principal, ele espera, né? Ele espera o retorno da função que ele invocou. Na aula passada, nós também falamos de algo muito interessante, que os módulos, eles são como mini algoritmos, certo? Eles têm nomenclatura, identificação, eles têm seção de declaração de variáveis, e que dentro de um módulo, só para recapitular, dentro de um módulo, eu estou falando de variáveis locais, certo? Fora do módulo, ou seja, no algoritmo principal, eu estou a falar de declaração de variáveis globais. Todo algoritmo, todo módulo, ele tem o seu início, tem os seus comandos e tem o fim, né? Diferencia do algoritmo principal o fim, porque aí será ou fim função ou fim algoritmo. Desculpa. Ou fim função ou fim procedimento. No algoritmo principal, nós teremos fim algoritmo, tá? Os módulos não são autoexecutáveis, eles precisam estar integrando um algoritmo principal, e aí eles serão invocados conforme a necessidade, né? Já falei sobre os tipos. O fluxo de execução, eu acredito que vocês entenderam também. Muito interessante entender isso, muito importante o fluxo. Que aí nós temos aqui um algoritmo principal, um fluxo de execução
de todas as instruções, certo? E ali ele vai executando até o fim, né? Quando nós adquirimos aí algum módulo, nós temos então o algoritmo principal delegando uma responsabilidade para um módulo e onde ele faz a invocação desse módulo e depois ele espera o retorno, que é o que acontece aqui com uma função, certo? Já com o procedimento, que é o que eu integrei aqui, veja que eu procurei deixar uma seta somente de ida, porque não se espera nada do procedimento. Ele executa, cumpre a função, volta o fluxo de execução para cá, e aí pronto, não se recebe nada de um procedimento. Basicamente, essa é a única diferença, tá? Entre procedimento e função. Procedimento não retorna nada, função retorna alguma coisa, e é obrigatório retornar, tá? As linguagens mais novas, C Sharp, Java, não conheço outras, eu só conheço essas duas. Conheço um pouco de Delphi também, mas eu não sei como estão as ferramentas mais atuais de Delphi. Mas de C Sharp e Java eu sei que eles têm uma espécie de compilador em tempo de design, em tempo de código, ou seja, enquanto a gente está codificando, por exemplo, o Visual Studio, ele já está fazendo algumas atividades, algumas tarefas de compilação. E digamos que nós prototipemos aí uma função e nós esquecemos de colocar ali o retorno da função, o return, que é o comando, né? Return. Aí acontece que essa funcionalidade de compilação em tempo de código, em tempo de design, ela já nos avisa, ó, essa função, esse método, ele não tem retorno, né? Corrija isso porque não vai compilar, né? Coisa que só veríamos quando da compilação. Então, o Visual Studio, por exemplo, ele já tem essa funcionalidade. Acredito que deve ter algum ambiente Java que também tem isso, tá? E aí a gente chega no assunto da aula de hoje, que é a passagem de parâmetros. E como eu falei para vocês, os parâmetros, eu falei na aula passada, né? Eu devo ter comentado alguma coisa aqui, ó. Os parâmetros que uma determinada função recebe ou que um determinado procedimento recebe, né? Certamente vocês lerão em alguma literatura que vão chamar esses parâmetros aqui de argumentos. Nós encontramos isso também, tá? Essa nomenclatura. E justamente porque parâmetro está muito relacionado à linguagem, a programação estruturada, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas como essas linguagens mais novas, elas trabalham com orientação a objetos, então nós temos uma nomenclatura diferente. Agora nós temos argumentos, mas é a mesma coisa, tá? Então, esses argumentos, eles servem para que os módulos, sejam função ou seja procedimento, que eles possam desempenhar uma determinada atividade, uma determinada função, né? Nós podemos ter um procedimento ou uma função que não receba parâmetro? Pode ter. Função pode não receber, mas tem que retornar. Procedimento, ele pode também não receber e ele, por padrão, ele não retorna valor. Tá? Então, a passagem de parâmetros, na verdade, ela se trata da comunicação entre o algoritmo principal e os módulos. Aí vocês podem argumentar comigo assim, professor, mas a gente pode fazer isso via variável. Pode também, e eu vou demonstrar isso. Mas nós temos que aprender o que é certo. Então, a forma correta de nós fornecermos insumos para os módulos é por parâmetro, tá? E aí identificar qual é a forma correta que nós vamos utilizar. Se será por valor ou por referência, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Algo que é bem interessante com relação aos parâmetros é que eles são como variáveis e se sujeitam às mesmas regras de validação de nomenclatura, tipo de dado, certo? Ou seja, eu tenho que tomar esse devido cuidado. Eu tomo um cuidado quando eu vou codificar alguma coisa, alguma atividade,
algum projeto de pesquisa, eu tomo um cuidado para eu diferenciar o que é parâmetro do que é variável. Principalmente porque os conceitos se misturam muito. Mas se você não souber o que é um parâmetro, aí você vai ter um certo trabalho dentro do seu código, né? E o nosso código ele precisa ser legível, facilmente identificável. Se trata de uma variável, se trata de um parâmetro, tá? É um parâmetro de entrada, um parâmetro de retorno. Essa padronização você pode criar a sua. Não precisa ser ali algo que é seguido ou orientado por alguém. Você pode decidir. Em alguns casos, pode ser que seja interessante fazer com que o módulo interaja com o parâmetro recebido, ou seja, mudando seu valor. Ou não. Pode acontecer de mudar, de precisar mudar o valor. Pode acontecer de não precisar. O que é interessante nós pensarmos com relação a essa questão de pode ou não mudar o valor de um parâmetro, nós temos que sempre lembrar da utilidade. Isso é uma ferramenta. E não é porque é uma ferramenta que está disponível que nós vamos usá-la o tempo todo. Nós temos que tomar esse cuidado, né? Vamos usar conforme a necessidade. Então, nós temos duas formas de passar parâmetros para os módulos. Eu posso passar por valor ou eu posso passar por referência. Qual a diferença, certo? A passagem por valor é quando eu envio apenas o conteúdo de uma variável. Imagine o seguinte, imagine que eu declare uma variável dentro do meu algoritmo principal, uma variável do tipo inteiro, atribuo 10 para ela. Se eu chamar uma função, ou seja, se eu chamar um módulo e passar essa variável que eu já criei, já atribuí valor para ela, aí eu chamo uma função e passo essa variável, se a minha passagem for por valor, o algoritmo, o programa, ele vai passar o valor 10 para o módulo que vai receber esse parâmetro, certo? E aí eu explico assim, que variáveis locais são criadas para representar os parâmetros enviados por valor. E partindo do suposto que vocês já sabem o que são as variáveis locais, ou seja, elas são locais ao módulo, né? Internamente ao módulo elas podem ser alteradas e se o forem, não interferirá em nenhum outro ponto do algoritmo principal, né? É o tipo de passagem de parâmetro mais comum que tem. Chamou um módulo, uma função ou um procedimento, passou para ele uma variável que você tinha criado antes e atribuído o valor para ela. Se a passagem for por valor, que é o default, é o padrão, ele vai passar o conteúdo da sua variável, né? Ele não vai passar ali a referência de memória, que é justamente o diferencial em relação à passagem por referência. Ela é mais sofisticada, pois não transmite somente o valor, é como se ela desse para o módulo que se está invocando, é como se ela desse o endereço da variável que você criou anteriormente, atribuiu o valor para ela. Quando a passagem é por referência, o que vai para o módulo é o endereço de memória da variável e não somente o valor dela. Entenderam? Aí vem um cenário muito semelhante a isso, como eu já disse aqui anteriormente, que seria para passagem por valor, semelhante à criação, né? Variáveis locais são criadas para representar os parâmetros enviados por valor. Locais criadas no módulo. Na passagem por referência, nós temos um outro cenário. É como se nós criássemos variáveis globais no algoritmo principal para representar os parâmetros e se usássemos essas variáveis globais dentro dos módulos. O que aconteceria se dentro de um módulo que usa uma variável global, esse módulo, em algum ponto do código, altera uma variável global? O que acontece é que esse novo valor ele será refletido em todos os outros pontos do algoritmo, tá?
Basicamente é isso. Então, na passagem por valor, eu passo apenas o conteúdo. Na por referência, eu passo o endereço dela. Tá? Perfeito. Nós temos um exemplo aqui. Olha esse exemplo. Nós fizemos ele na aula passada, cálculo de notas, e onde nós tínhamos aqui era uma função, e agora eu fiz com procedimento para que vocês possam entender e entender legal. Olha lá. O nosso algoritmo principal é o cálculo de notas. Nós temos 2 módulos nele, certo? Procedimento, tá aqui. O procedimento calcula a média, ele recebe 3 parâmetros. 2 por valor, ou seja, nota 1 e nota 2, do tipo real, ponto e vírgula. Tá vendo esse var aqui? Esse var, ele significa, deixa eu fazer um destacado nele. Esse var aqui, ó, ele significa que o valor, que a variável média, ela é por referência. Isso significa dizer que quando o algoritmo principal chamar o procedimento de cálculo de média, né, calcula média, ele vai me passar 3 parâmetros, nota 1, nota 2, que é por valor. O módulo aqui ele vai receber somente o conteúdo da variável, né? E não a referência de memória. Agora, o parâmetro, a variável que for enviada aqui no lugar de média, o que virá não será somente o valor, mas sim o endereço de memória completo. Aí veja, eu modifiquei esse módulo para ele se tornar um procedimento, porque aqui tinha um return. Entre essa linha aqui, ó, e o fim procedimento, tinha um return média. Aí eu tirei. Por que eu tirei? Porque agora a variável média, que é passada por referência, quando eu altero ela dentro do código, eu já estou alterando a variável que foi enviada aqui por parâmetro. É como se, pessoal, ao alterar aqui esse parâmetro média, que está vinculado a uma outra variável que foi enviada, a gente já vai chegar lá, é como se aqui nesse trecho do módulo ele fosse lá no lugar dela e alterasse o valor, certo? Aí, essa aqui de imprimir resultado, ela permanece a mesma, é um procedimento que permanece o mesmo. Olha aqui. Então, no algoritmo principal, cálculo notas, nós temos 3 variáveis globais. Por que elas são globais? Porque elas foram declaradas na seção var do algoritmo principal. Então, elas são globais. Elas são globais a quem? A todos os módulos. Todos os módulos enxergam essas variáveis. Perfeito? Ok. Então, aí nós fazemos aqui a leitura de nota 1 e nota 2, e a gente chama cálculo média. Veja que vai nota 1, nota 2 e a variável média, certo? Que é essa aqui, ó, essa mesma variável. Ela está indo lá. Ela está indo aqui, ó. Né? Eu tenho média aqui e eu tenho média aqui. É uma variável que ela é global a todos os módulos, né? E ela é uma variável do algoritmo principal. Veja que logo após nós chamarmos o cálculo média, nós chamamos aqui o imprimir resultado, que é um outro procedimento, e que a gente passa a mesma variável média. Entenderam? Ou seja, aqui dentro desse primeiro, calcula média, ele modifica o parâmetro underline média, foi o que foi escrito aqui, mas ele vem por referência, ele não vem por valor. Então, ao alterar essa variável aqui, esse parâmetro, ele automaticamente já está alterando essa média aqui. Essa é a diferença básica. Básica não. Essa é a diferença entre passagem por valor e passagem por referência. Por valor, eu mando só o conteúdo. Por referência, eu mando a variável, eu mando o endereço inteiro da variável. Eu mando a variável. Né? Eu compartilho o endereço de memória, eu estou compartilhando a referência.
E aí qualquer coisa que o módulo fizer com base naquele parâmetro, que é um parâmetro passado por referência, então, obviamente, ele vai alterar lá na fonte daquele parâmetro. Entenderam? Perfeito. Nós vamos fazer alguns exercícios para entender legal todo o assunto e ver como é que isso vai ficar. Deixa eu compartilhar com vocês agora uma tela do Visual G. Olha aqui, ó. Olha o que eu fiz. O cálculo notas, aquele algoritmo. Vamos fazer ele por passo a passo, vamos executar ele. Olha lá, F8, vem, declarou os procedimentos, declarou as variáveis, começou, nota 1. Vou digitar 8. Olha lá. Veja que aqui nas globais, ó, nota 1 tá 8. Perfeito? Perfeito. F8, nota 2. Vou digitar 10. Enter, olha lá em cima, nota 2 do tipo global 10. Agora eu vou colocar F8, F7. F7 não. F8 mesmo, desculpa. Aí, ele entrou na função calcula média. Agora, ó, olha o que ele fez. Ele, duas variáveis, nota 1 e nota 2, estão em verde, certo? Do tipo real, nota 1, nota 2. E o valor que foi passado aqui são os mesmos valores daqui de nota 1, nota 2. Só que tá vendo que agora a média ela ela está em vermelho, justamente porque ela é de referência, ou seja, ela foi passada por referência. Note que aqui, ó, eu tenho esse valor aqui que está zerado, que é o mesmo aqui dessa média. Aí ele vem, deixa eu voltar aqui. Ele declara a soma, variável local, né? Faz a soma e calcula a média. Olha lá, média 9. Saiu, ele já atribuiu automaticamente para a variável que tinha sido enviada como referência o valor 9. Entenderam? E aí, tudo ok. Como ele alterou a própria variável média e agora eu quero imprimir o resultado, é só eu passar a mesma variável. O valor já foi mudado, já foi transformado. A partir do momento que eu invoco isso, que eu invoco esse módulo, ele já recupera o mesmo valor da variável média e faz o que ele tem que fazer. Olha lá. Só que essa passagem aqui, ela difere dessa aqui de cima. Essa aqui é por valor, essa aqui é por referência. Entenderam? Olha aqui a cor dela. Né? Tá verdinha, passagem por valor, tudo ok, tudo funcionando. Olha lá. Aprovado, fim procedimento, fim algoritmo. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Vamos fazer um outro exercício agora. Olha lá, esse primeiro exercício aqui que nós fizemos na última aula, era o exercício assim: crie um programa que leia 3 números. Para cada número, imprima o dobro. Use uma função que receba como parâmetro um número inteiro e devolva o seu dobro, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte exercício, que inclusive nós vamos ter na nossa prova desse mesmo jeito. Que é o seguinte: altere esse algoritmo para que ao invés de usar passagem de parâmetro por valor, passe por referência. Ou seja, não precisa usar mais função. Agora usa um procedimento, que é este exemplo aqui, tá? Nós temos que entender isso. Saber algoritmos não é simplesmente saber construir. Eu sei que quem sabe construir sabe fazer uma alteração como essa, né? Ou sabe identificar algumas coisas. E isso a gente tem que entender bem. Então, olha só. Como aqui eu tenho uma função, né? Eu vou alterar isso aqui. Eu vou colocar procedimento. Estão vendo? E ao invés de retorne, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer com que número aqui, que foi o parâmetro que nós recebemos, ó, número, receba ele mesmo vezes 2. E aí eu faço a alteração aqui do fim, ó, de fim função para fim procedimento. Pronto.
tira o retorno da função. E aqui, ao invés de eu deixar... Aliás, vamos colocar depois. Tirei o retorno, porque procedimento não tem retorno. Perfeito? Ok. A minha aplicação aqui, o meu algoritmo principal, ele continua fazendo a leitura. E agora, ó, se a gente tentar executar isso aqui, vai dar problema, porque não há retorno de procedimento. Não pode, certo? E agora a gente faz a leitura de um número e passa ele para o módulo dobra, né? Ou seja, vamos ver como é que vai ficar isso aqui? F9. Leia o número 1, 3. Já deu erro. Olha aqui, ó. Porque isso aqui não é uma função, é um procedimento. Então, não pode funcionar desse jeito. Então, eu tenho que tirar esse retorno aqui, ó. Não tem. Perfeito? Só chamando o procedimento dobra. F9. Vou passar 3. Olha lá. Número 1 vezes 2 é igual a 0. Simplesmente porque ele não funcionou corretamente, né? Não funcionou corretamente porque é o seguinte, qual foi o tipo de passagem de parâmetro que nós utilizamos? Foi o tipo por valor. Se foi o tipo por valor, quando ele começou a executar aqui e chamou o procedimento dobra, ele passou o 3. Olha lá, o número foi atribuído corretamente, 3. Só que quando ele passou para o módulo, chegou lá 3, ele falou, 3 recebe 3 vezes 2, que ele vai receber 6. Mas quando encerrou o fim do procedimento, essa variável aqui, o parâmetro, a variável local ligada a esse parâmetro aqui, ela se extinguiu também, morreu. Entenderam? Agora, se eu alterar isso aqui e colocar um var na frente, né, isso tem que funcionar. Olha lá, 3 persistiu 0. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Desculpa, pessoal, o problema não era esse, não. O problema é... Deixa eu voltar aqui. Olha lá. O problema é que é o seguinte, a gente está chamando dobro, dobra, só que ela estava antes atribuindo para dobro. Olha aqui essa variável, ela não existe. Aqui a gente tem que usar o próprio número, certo? Eu confundi aqui, olha lá. Vou executar de novo como estava, passagem por valor. Aqui ele tem que imprimir o próprio 3. E vocês vamos lá, vamos executar e eu vou explicar. Olha aqui, 3, ele tem que imprimir o próprio 3, apesar de que aqui dentro do procedimento ele dobrou o valor, ele multiplicou por 2. Mas como eu falei, como a passagem foi por valor e não por referência, essa alteração aqui só surte efeito dentro do próprio módulo, certo? Só para a gente testar, vamos fazer aqui, ó, um escreval, ó, dentro do procedimento. Aí eu vou colocar vírgula, underline número. Vocês vão ver que ele vai imprimir 6. Olha lá, 3. Olha lá, dentro do procedimento 6, mas aqui na linha 15, ele imprimiu N1 vezes 2 igual a 3. Entenderam? Ou seja, a passagem por valor, ela faz com que seja enviado para o módulo somente o conteúdo da variável número, aqui no caso. Só o conteúdo. Como eu informei 3, ele passou 3, chegou lá 3, ele dobrou para 6, imprimiu 6, mas aqui, quando eu reutilizo a variável que eu passei para o módulo, ele vai utilizar o valor antigo, que é o valor 3. Certo? Agora, vamos mudar para a referência. Olha lá. var, agora F9, 3. Olha lá. Agora ele imprimiu 6 aqui dentro, 6 aqui fora. Perfeito, funcionando. Tudo bem? Vou salvar e colocar na plataforma para vocês também esse algoritmo. Então, lembram do exercício 3? Aquele que nós fizemos, que a aula demorou cerca de 50 minutos? Então, vamos pegar ele agora. Vamos modificar uma ou outra função aqui para ela funcionar recebendo um parâmetro por referência, certo? Tornando essa função um procedimento, né? Vamos eleger aqui essa última aqui, ó, imprimindo o valor total da matriz. Tá vendo que aqui, ó, nós temos aqui um get valor total, certo?
get de pegar. Mas imagine o seguinte, imagine que a gente quer transformar essa função get valor total em um procedimento que vai calcular o valor total. Então aí a gente pode até adotar uma nomenclatura diferente. Então, ao invés de nós fazermos aqui get valor total, a gente vai usar tipo assim, ou set, ou proc de processamento, de processar, certo? Ó, processar valor total. Vou criar esse procedimento. Mas antes, eu preciso de uma variável que eu possa transmitir para ela. Então, eu já vou pensar numa variável aqui, ó. Vou criar aqui, tem valor vendido, e eu vou criar uma variável aqui, ó, valor total vendido, certo? Ó, beleza. Também do tipo real. E aqui, ó, eu vou pegar e fazer assim, valor total vendido, e vou passar, ou melhor, desculpa, eu vou pegar aqui e chamar o procedimento. Qual é o nome dele? O nome dele é esse aqui, ó, processar valor total. E eu passo o parâmetro valor total vendido. E aqui na impressão eu vou usar o valor total vendido de novo. Tá aqui, ó. Entenderam? O que eu fiz? Eu modifiquei a chamada. Ao invés de eu imprimir já chamando a função, eu peguei e chamei o procedimento antes, passando uma variável, e agora, no momento da escrita do conteúdo, eu passo essa variável. Mas esse procedimento ele não existe ainda, então eu tenho que criar. Ó, deixa eu procurar ele aqui. Get valor total, certo? Vou criar um outro aqui, ó. Ctrl C. Ó, tá aqui. Só que agora vai ser processar. Então, processar valor total. É um procedimento, então não retorna nada. Tirei, troquei aqui por procedimento, Ctrl C, onde está fim função, fim procedimento, e ele vai receber parâmetro, não vai? Vai receber parâmetro. Eu vou reusar esse cara aqui, ó, o total. Ó, tiro ele daqui, coloco ele aqui e coloco um var na frente. Isso significa que ele é recebimento por referência. Se eu não colocar esse var, ele tem que imprimir 0 lá embaixo. Ó, aqui tá, deixa eu ligar o wizard aqui, de 0 a 100, vamos lá, F9. O que aconteceu aqui? F9. Tem uma questão que nós esquecemos aqui, ó, que eu esqueci. Como eu tornei o procedimento, a função um procedimento, tirei o tipo de retorno, essa instrução aqui, ó, retorne total, ela não tem mais utilidade. Então a gente tem que tirar ela, né? Aqui, olha lá, deu erro justamente por causa dessa linha, né? Justamente por causa dessa linha. Ou seja, a gente tem que tirar ela, senão não vai fazer o correto. Certo? Ou seja, procedimento não tem que ter esse retorne, tá? Então eu tirei a linha que fazia o retorne e uma determinada variável, né? Porque agora ela virá por referência, mas eu ainda não coloquei a referência aqui. Ou seja, quando a gente dá início ao algoritmo e ele vai chegar nessa linha, como ninguém atribuiu nenhum valor para essa variável, valor total vendido, e que nesse momento a passagem está por valor, ou seja, ele vai enviar valor zero para o procedimento, dentro do procedimento ele vai calcular o total, vai atribuir a variável ao parâmetro, mas como é passagem por valor, não vai alterar em nada. Retornando o fluxo para cá, na linha 130, ele vai imprimir 0, certo? Vamos testar, F9, olha lá, 0, pronto, sem dúvida. Agora, volto lá no procedimento, processar valor total, e simplesmente adiciono var na frente do parâmetro para indicar que agora ele é por referência. Ou seja, toda e qualquer alteração
no corpo do algoritmo vai também estar alterando a mesma variável que foi enviada para o módulo. F9, olha lá, agora imprimiu o valor 1825 corretamente. Tranquilo, pessoal? Então tá, a gente finaliza por aqui. Eu não darei uma nova atividade avaliativa com base nisso aqui. Isso aqui fica só para a gente acrescentar o conteúdo. Até o final da semana eu devo publicar uma revisão de prova, onde eu quero abordar algumas questões que eu estarei cobrando na prova, já para que vocês possam se antecipar. Termine as atividades avaliativas, tirem suas dúvidas, porque na próxima, eu acho que é dia 2, dia 3, não sei, nós já teremos a nossa prova da disciplina de algoritmos. Tá ok? Então tá bom. Até mais. Grande abraço para vocês.